Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Digital, canal 100% voltado para tecnologia, e hoje de volta aqui para mais um vídeo. Vamos lá, hoje eu vim trazer para vocês um conteúdo um pouco diferente. Eu coloquei o título Os 20 comandos mais populares do terminal Linux for Beginners. Na verdade é o seguinte, a ideia surgiu, eu venho falando já há algum tempo sobre Docker, sobre o mundo DevOps, coloquei tutoriais de Windows, tutoriais sobre virtualização, mas eu continuo querendo ainda manter, difundindo, né, continuar difundindo a cultura Linux, tá? Então assim, o Linux ele pode ter, eu poderia fazer vídeos de interface gráfica, etc, mas eu acho, minha opinião, que na vida profissional você vai se deparar sim com comandos via terminais. Então assim, é importante você conhecer os comandos principais. Eu listei 20, mas tem muito mais, e cada comando desse você tem um parâmetro lá, uma forma de você fazer que vai te dar um resultado diferente de acordo com o que você precisa. Aguenta aí. Mas antes, mais aquele meu pedido, se inscreve no canal, dá essa força pra gente, a gente já está batendo a meta, o número de horas está lá em cima, o número de inscritos também tem subido bastante, então fica aqui meu muito obrigado a todos aqueles que deram voto de confiança aqui para o Espaço Digital. É um projeto que eu iniciei lá em meados de junho de 2020, quando a gente teve aquele probleminha mundial, então eu resolvi montar o canal, e desde então eu venho aprendendo, venho crescendo também junto com vocês. À medida que a gente pega um assunto, mesmo que eu já conheça, a gente precisa dominar o assunto para poder falar, escrever roteiro, fazer uma série de coisas, e com isso eu tenho aprendido bastante. Tá? Então se inscreve no canal, curte, compartilha, e tão importante quanto você curtir e compartilhar é você assinar lá, marcar o sininho para receber as notificações para cada vídeo que eu fizer, tá bom? Vamos lá então, galera. Pessoal, é o seguinte, eu resolvi fazer esse vídeo porque, como eu tinha dito anteriormente, para poder também difundir a cultura Linux, a cultura de software livre, mas eu entendo que, assim, mesmo você que já é inscrito no canal, que possui MacBook, que de repente é um desenvolvedor ou é um empresário, alguma coisa assim, só para que você saiba o seguinte, o MacBook OS, que é o sistema operacional que roda dentro dos MacBooks, ele é derivado do FreeBSD, que é uma derivação direta do Unix, de onde foi derivado o Linux, que a gente tanto fala, tá? Então, assim, em tese, na sua grande maioria das vezes, os mesmos comandos que você roda no terminal do seu MacBook, você vai rodar também no Linux. É óbvio que de distribuição para distribuição do Linux, você tem uma série de variações. Não é o mesmo ambiente, mas assim, em tese, em comandos básicos, é como se você estivesse fazendo a mesma coisa. Se você instala um Python no seu MacBook, se você instala um Docker no seu MacBook, você vai poder rodar o teu container tranquilo dentro do teu Linux. A mesma coisa com o Python, principalmente o Python, ele vai rodar nativamente muito bem. Agora, quando você já parte para servidores de aplicação, para servidores webs, aí a coisa muda um pouco, por causa das bibliotecas que são diferentes, alguns comandos você tem no Linux, se você não tem no terminal do macOS, mas em tese tudo que eu coloquei aqui, eu estou até falando sem ter testado, tá? Mas eu tenho quase certeza que todos os comandos que eu coloquei aqui, quase todos, que eu vou executar no Mac, o que não tiver no Mac eu vou abrir a máquina, abrir a maquininha virtual Linux e vou rodar por lá, tá bom? Então são 20 comandos, são eles. Outra coisa, é um vídeo que eu não vou conseguir fazer ele curtinho, ele vai ser um vídeo longo, então é um vídeo legal para você. Se você não quiser assistir de ponta a ponta, você volta nele depois, é um vídeo de consulta. É como se fosse uma base de consulta que você vai ter. Eu vou fazer ele bem tranquilamente, difundindo cada comando, mostrando quais são as opções que você tem, para que serve, para que se aplica, se você pode utilizar eles para fazer um troubleshooting, para poder entender um problema que de repente esteja acontecendo no teu servidor, na sua máquina virtual, no seu container, enfim. Eu acho que é o tipo de vídeo que você tem que guardar aí embaixo do braço com carinho, para que você use quando você precisar, ou então recomende para alguém que esteja estudando Linux. Vamos lá então. Comandos que eu vou abordar nesse vídeo, tá? Vou abrir depois um lab, um terminal, como eu sempre faço, e a gente vai explorar comando por comando. Vamos lá. Top, mkdir, cat, du, df, ls, pwd, cp, whoami, pswd, grep, who, last, mv, date, rmdir, history, ps, touch e dmask. Então são esses 20 comandos que eu separei para a gente dar uma estudada, para a gente poder ver. E assim,
Para quem vai trabalhar com cloud também é muito importante. Às vezes você abre o terminal da cloud lá, seja a cloud que você estiver trabalhando, você vai se deparar com um ambiente Linux, com um ambiente Unix. Você vai precisar desses comandos aí, são comandos básicos. Você não precisa ser um especialista em Linux, ser um especialista em Linux para você conhecer, mas você tem para você conhecer o sistema operacional de ponta cabeça. Mas esses comandos e outros você precisa conhecer, são muito básicos, assim, eu diria até que são comandos primários, você tem que conhecer, tá? Então eu acho que esse vídeo vai agregar, eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar bastante nesse sentido. Você vai conhecer o terminal, você vai pegar intimidade com o terminal, a gente vai logar na minha máquina virtual via SSH, eu vou fazer via console, quando eu for usar o Linux, quando não eu vou usar o próprio terminal do Mac, você abre aí, tranquilo, tá? Então ele é direcionado para usuários de Mac, ele é direcionado para estudantes de Linux, ele é direcionado para desenvolvedores, de repente ser um desenvolvedor Microsoft, um .NET que não conhece muito de Linux, mas está querendo aí um vídeo rápido, vídeo rápido acabei de dizer, né? Um vídeo para servir como guia para você, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, beleza? Vamos lá então para fazer o lab, valeu galera! Pessoal, vamos lá então, a gente vai começar pelo comando top, ok? O comando top, ele é um dos primeiros comandos que você aprende quando você é estudante Linux, tá? Você consegue ver toda a performance da sua máquina. Para quem utiliza o Windows, ele é similar ao gerenciador de tarefas, só para a gente fazer um paralelo. Então vamos lá, vamos dar o comando top aqui, e eu vou explicar, é óbvio que eu não vou falar tudo sobre o comando top, mas eu vou explicar algumas métricas que você pode ver aqui, você tem à sua mão, para quem já está acostumado a mexer com o sistema operacional, com Windows, por exemplo, já pode tirar algumas leituras aqui. Vamos lá. Aqui em cima a gente tem uma coisa muito importante para quem está fazendo troubleshooting de máquina lenta, máquina travada, esse status aqui, ó, relacionado à CPU, tá? Toda essa linha aqui, ela te entrega métricas relacionadas à CPU, ou seja, a processador, a performance do processador da máquina. Um dos mais importantes é esse cara aqui, ó, o idle, tá vendo? Ele está com 100% idle, ou seja, ele está nesse momento, esse processador da minha máquina, ele está com 100% disponível, ok? Então, tá ótimo, tá? Mais abaixo a gente vai fazer uma leitura rápida por aqui e a gente vai entender por que esse cara aqui está dando 100% idle. Então essa linha aqui, CPU por em porcentagem, tem um percent aqui, ó, aqui ele vai te dar a métrica utilizada pelo usuário, né, o S é de user, aqui pelo sys de sistema, aqui o nice, aqui o idle, que é o disponível, aqui em wait, processo em espera, porcentagem em espera, aqui é o high em alto e por aqui vai, ok? Só para fixar, eu estou utilizando o Debian, tá vendo aqui, ó? Estou utilizando a distribuição Debian para a gente poder fazer esse teste do comando top, tá? E aí depois a gente vai voltar para o terminal do Mac num outro momento. Vamos lá então. Então, passamos aqui pela linha de processador, tá? Então um dos mais importantes é esse cara aqui, ó, o idle. Quando esse idle aqui tá baixo, normalmente, proporcionalmente, a gente tem esse cara aqui, load average, que é a média de consumo geral da máquina, tá? Quando esse load começa a subir, normalmente, proporcionalmente, o idle começa a diminuir. Por quê? Se o consumo geral, a média de consumo da máquina começa a subir, em tese o processador começa a ser mais utilizado. Então, normalmente, eles têm uma leitura inversa aqui, ó. Se você tem um idle menor, você, em tese, vai ter um load maior, tá? Porque o consumo geral da sua máquina está maior, então você vai ter uma leitura inversa do idle, ok? Então sempre fica de olho, deixa eu ver como é que está o idle do meu processador, ou então deixa eu ver como é que está o load da minha máquina, caso você esteja tendo problemas de lentidão, beleza? Aqui embaixo você tem dados, você tem métricas relacionadas à memória, você tem um total de memória aqui, 2 GB, se eu não estiver enganado, foi o que eu estipulei para essa máquina virtual. Você tem 703 megas livres, 600 megas utilizado e 665 megas cacheados, preparados para serem usados. Então, resumindo, a gente tem 1.2 available, ou seja, available, disponível. Então, você tem basicamente isso aqui sendo utilizado. Está baixinho, não tem nada rodando na máquina, só tem só o sistema operacional.
Eu acho que eu coloquei um Nginx para rodar também, não me lembro. Eu coloquei nessa máquina. Foi o último vídeo que eu fiz, eu instalei um Nginx e subi um projeto. Tá? Então, como eu startei a máquina virtual agora, possivelmente o Nginx vai estar rodando e a gente vai ver isso já já. Ok? A mesma coisa aqui, são as mesmas métricas, basicamente as mesmas métricas de memória. Agora vamos lá, vamos essa primeira coluna aqui, ó, que é o que vai interessar pra gente. O que são essas descrições? Bom, aqui a gente tem o PID User, né, que é o Process ID, que é o ID, a identificação de cada processo. A cada vez que você sobe um programa no sistema operacional, ele levanta um processo. Então aqui você é identificado o PID, que é o Process ID, a identificação de cada processo aqui, e aqui o usuário que está levantando esse processo. Como eu estou logado na máquina, eu dei um sudo e estou logado como root, e também primeiro loguei como DevOps, como usuário DevOps, depois eu troquei para root, então eu ainda tenho algumas coisas que o meu usuário subiu aqui, ó. O usuário DevOps ele está aparecendo com o top aqui, tá vendo? Ó, o comando que eu dei, ó, aqui, ó, o top passou, tá? Então aqui eu tenho o Process ID, aqui eu tenho o usuário que levantou, e aqui eu tenho a porcentagem de utilização que está... Não vou passar por aqui não, tá, gente? Eu tenho a porcentagem de utilização de CPU. O que é isso? É algo parecido com o que a gente viu aqui, ó. Cadê? CPU, que a gente viu aqui. Ou seja, cada processo desse, vamos supor aqui, ó, vamos pegar um processo aleatório, esse cara aqui. Esse cara está utilizando 0% de CPU ou 0% de memória. Ou seja, suponhamos que o meu Nginx, o meu servidor web que eu coloquei, estivesse consumindo muita memória e muito processamento. Ele apareceria aqui. Aí, por que eu viria aqui? Porque eu já teria o reflexo aqui em cima de consumo de processamento aqui, ó, o meu idle ou de repente o meu load average aqui. Então eu daria uma olhada aqui, ficaria monitorando para saber qual processo aqui estaria utilizando mais processamento, né, mais CPU, mais percentual de processamento ou mais percentual de memória. Então eu saberia qual é o processo, qual é o PID, o número do processo, qual é o Process ID, qual seria o usuário que estaria fazendo isso e qual processo estaria fazendo, qual a aplicação que estaria consumindo muita utilização de CPU e memória. Então o comando top ele é muito eficiente para isso, para você ter um panorama geral da máquina, tá? E aí é óbvio, baseado nisso, a gente tomaria alguma ação, ou a gente veria qual seria a aplicação, a gente entraria no log da aplicação para entender se tem algum erro lá, dar um tail no log, ou seja, ver como é que o log está se comportando, se ele está jogando para a gente alguma mensagem de erro, ou se ele está travado, por que o processo está consumindo tanta utilização de processador e memória, sabe? Se tem alguma exception lá da linguagem do Java, por exemplo, não sei, suponhamos o Java cuspindo uma exception, para entender por que está consumindo tanta utilização de CPU, de processador ou memória, tá? Então basicamente é isso. Desse lado aqui você tem o nome da aplicação, ok? Aqui o usuário, ó, lá, o usuário DevOps, o comando top que eu dei, ó, tá vendo? Esse usuário DevOps tá utilizando o comando o comando top, ok? O comando top tem muitos outros parâmetros, tá, gente? Mas eu vou colocar só o básico aqui para a gente poder entender o conceito e entender como é que a gente usa ele no dia a dia para poder fazer um troubleshooting rápido, ok? Então, para você que já é usuário Windows e está acostumado a usar o gerenciador de tarefas, você pode fazer um paralelo aí de saída, não vai ter dificuldade nenhuma. É um comando bem básico, mas tem outras opções. Se você der um man top aqui, ó, você vai ter, vou dar um Ctrl C para abortar isso. Se você der um man top aqui, você vai ter todo o manual de utilização, tá? O comando man no Linux, mais o nome do comando que você quer saber, aí você tem todas as outras os parâmetros que você pode utilizar, tá? Todas as opções que o comando que ele te dá, ok? Então, esse foi o comando top. Pessoal, voltei agora. Vamos falar agora sobre o comando mkdir, ou seja, makedir, ou seja, criar diretórios, criar pasta. Agora eu estou utilizando o meu terminal Mac, voltei para o Mac para a gente poder executar com segurança aqui. Vou dar um ls, a gente vai falar sobre ls já já. Vou dar um ls-h
Aqui, ó, a gente consegue ver nesse ls todas as pastas que eu tenho criado, todos os diretórios que eu tenho criado nesse caminho aqui dentro do meu usuário, tá bom? Eu dei um pwd, eu não relacionei o pwd, eu deveria relacionar. O pwd ele te mostra o caminho onde você está, qual é o path, com qual diretório raiz, qual diretório você está trabalhando. Por quê? Porque às vezes você sai de um diretório, vai para o outro, sai de um outro, vai para o outro, você não sabe onde você está. Peraí, deixa eu ver onde eu estou. Então eu executo o comando pwd para saber em que diretório eu estou. Então nesse momento eu estou dentro do diretório users Cláudio Vaz, tá? E aí dentro desse caminho eu tenho todos esses diretórios aqui. O comando mkdir, que é o comando que a gente está tratando agora, é um makedir, é criar um diretório. Então vou criar um diretório, nem tem muita coisa para a gente dizer. Eu vou colocar aqui mkdir aula. Vou criar o diretório, vamos ver se ele criou. Tá aqui, ó, o diretório aula. Como é que eu sei que é um diretório? Sempre no início das permissões você tem o D aqui, ó, de directory, tá ok? E aqui da sua esquerda para a direita você tem as permissões rwxr, que é read, write, execute e write, tá? Então, se aqui por exemplo, você já vê que são arquivos. Por quê? Porque no início da linha você não tem o D de directory, então ele é um arquivo, ok? E aqui são diretórios ocultos. Sempre que você tem esse ponto no início aqui, ó, o nome do diretório, no caso de directories aqui, é porque ele é oculto, ok? Então ele lista o comando L, o comando que eu dei lsah, ele vai listar tudo, inclusive todos os diretórios correntes, inclusive arquivos e diretórios ocultos. Eu já vou falar já no comando ls, beleza? Então vamos lá. mkdir, vamos criar mais um diretório aqui, ó. mkdir aula 2 ls-lh, tá aqui, ó, aula 1, aula 2, basicão, tá bom? Mas é legal você saber, beleza? Vamos pro próximo então. Galera, a gente vai falar agora acho que dos comandos mais importantes do Linux, que é o comando ls, que é para você listar o conteúdo de um diretório, conteúdo de um subdiretório, enfim, tá? Como eu acabei de ver agora há pouco. O comando ls, ele coloca tudo, lista para você na horizontal. Para quem está acostumado a utilizar o Windows, quem é mais antigo de Windows utilizava o dir/w, que ele listava exatamente acho que em modo wide, do W no Windows, se não me engano, é wide. Então, eu prefiro sempre dar um ls-l, que é em modo lista, tá? Então tem alguns parâmetros que a gente vai ver aqui o que significa. Então o ls, ele te dá desse jeito, te lista em modo horizontal, né? Ele não ordena como se fosse uma lista, mas se você quiser utilizar em modo lista, ls-l de lista, ele vai listar tudo, tá? Agora, e se eu tiver 1000 diretórios, como é que eu vou listar tudo e eu vou conseguir parar isso? Aí você vai dar um ls pipe more, ele vai te listar, olha aqui, ó, ele vai te listar por página, tá? Você bate o enter de novo e você vai navegando, tá? Ele vai listando por página. Então você faz uma concatenação com esse sinal, com o acentuador, o pipe, e você vai utilizar o more, né? Porque você vai, à medida em que você vai bater no enter, ele vai listando página por página, tá? Bom, do jeito que está aqui, a gente já dá para ver, eu tinha falado no vídeo anterior, né? No comando anterior, a questão de interpretação do que você tem aqui. Então aqui, quando você lista, você dá o ls, você já começa a saber. Como é que você vai saber o que é arquivo, o que é diretório? Como é que você faz para saber? Bom, o início da linha já vai te dizer tudo. Você tem um D aqui, ó, de directory, então você já sabe que isso aqui é um diretório, tá? Como eu estou usando o Mac, eu não tenho isso aqui, eu não personalizei para ele discernir entre diretórios e arquivos. Você pode personalizar o teu terminal, o seu terminal que você está usando, para que ele coloque, por exemplo, diretórios na cor azul e arquivos na cor verde. E aí de cara você, em tese, nem precisaria se guiar por aqui, utilizar isso como guia e olhar para cá. Como aqui a gente está tudo na telinha verde, deixa eu aumentar um pouco aqui para gente. Então aqui a gente tem essa referência. No início da linha você tem o D como director, e da esquerda para a direita você tem as permissões R, W e X, que é de read, leitura,
W de write, de escrita, e X de execute, de execução, ok? Então você tem esse diretório applications aqui, e aqui embaixo, que como você não tem o D no início, você já sabe que isso aqui, esses caras são arquivos, tá? Então você tem arquivos aqui e você tem diretórios aqui. Acabou? Não, não acabou. Tem um parâmetro bem interessante aqui, que é o seguinte: você tem, por exemplo, aqui um arquivo e ele tem esses números aqui, ó. Ele está te mostrando em bytes, tá? Ele está fazendo uma leitura em bytes. Aqui você está vendo que são 1536 bytes. Porém, às vezes, se você tivesse um arquivo de 1 GB aqui, imagine o número de casas decimais que você teria. Então, existe um parâmetro que você utiliza com o ls, que é o ls-, primeiro o ls-a, tá? Que ele vai te listar tudo que não estiver oculto dentro do seu diretório e os arquivos e diretórios que estiverem ocultos. Então eu vou colocar ls-la. Caramba, eu botei maiúsculo, mas ele listou. ls-la, ou seja, ele listou os diretórios que não são ocultos e arquivos não ocultos. E listou também os diretórios, ó. Isso aqui é um diretório, tá vendo? Os diretórios que não são ocultos e arquivos também que não são ocultos. Então o ls-la, ele lista tudo de tudo. Vou colocar em minúsculo. Bom, eu tinha falado sobre o tamanho do arquivo. Como é que a gente faz para colocar isso aqui em bytes, por exemplo? Em giga ou em K, se for o caso. Você vai colocar um H no final, ó. ls-lah. Então aí o comando vai ficar completo, ó, tá vendo? Aí, ó. Aí fica legal. Ou seja, o comando ls-lh, ele vai te listar tudo que tem dentro do diretório em modo lista. Ele vai te listar arquivos e diretórios ocultos que estão aqui e vai te colocar em modo Hillman, ou seja, ele vai listar, ele vai converter de byte para K, para mega, para giga, para tera, para peta, ou seja, fica melhor a visão que a gente tem aqui, tá? Então eu acho que o comando ls-lh, LH é o comando mais completo, pelo menos é o que eu uso já para ter um panorama geral de diretório e arquivo onde eu estou trabalhando. Acabou? Tem mais um parâmetrozinho só bem interessante, tá? Que é o ls-ltr. O que é o ls-ltr? Vamos lá. LTR aqui é Last Time Record, últimos arquivos gravados. Ele coloca aqui, ó, por ordem de gravação, por ordem de criação, tá? Sempre assim. Então, são agora 1h14 da manhã, 1h34 da manhã a 1h27. No outro comando passado, eu criei esses dois diretórios aqui, ó, 1h27 e 1h26. Então é uma referência muito boa, principalmente quando você está procurando log. Muitas vezes, dependendo de quem desenvolve lá, ele não coloca algo muito amigável, digamos assim. Fala, pô, deixa eu ver onde o cara salvou esse log. Então, ou qual é o arquivo, o que está gravando nesse diretório que está lotando isso aqui. Então você dá o ls-ltr, que é o Last Time Record, e você vai ver o horário de gravação sempre aqui de cima para baixo, na ordem decrescente, de baixo para cima, perdão, de baixo para cima, na ordem crescente, tá? Decrescente, perdão. Então eu tenho aqui dia 10 de outubro a 1h06, ele gravou alguma coisa aqui no download, provavelmente eu devo ter mexido, e aí vai, ó. 9 de outubro, ontem eu fiz alguma coisa lá no meu desktop, e aí vai, gente, ó. Aqui você vê, tá vendo? O horário e a data de gravação, tá? Então o comando ls-ltr é bem interessante para você poder verificar a data de gravação aí na sequência, beleza? Bom, eu acho que pro comando ls tá bem completinho. É óbvio que tem uma série de outras coisas, mas aqui eu acho que já ajuda bastante, beleza? Vamos pro próximo então. Bom, eu acho que eu já falei dele no outro, acabei falando dele no outro comando, mas o que a gente vai falar agora é sobre o pwd, tá? É um comandinho rápido que você usa para saber qual é o seu diretório corrente. Às vezes você vai para um diretório, para um subdiretório, você está lá dentro do arquivo de log, você quer vir para o raiz, você quer ver para o diretório o home do usuário, e aí você acaba não sabendo onde você está. Então, o comando pwd ele te diz exatamente onde você está. Por exemplo, eu vou para dentro do diretório music aqui, aí caramba, onde que eu tô? Tô listando aqui
Deixa eu ver onde eu estou. Eu dou o comando pwd, ele vai me dar exatamente o path inteiro aqui, ó. Você pode estar fazendo um debug, você seleciona aqui com o mouse. Lembrando que eu estou utilizando o terminal do MacBook, tá? Deixa eu jogar isso lá para cima, fica melhor. Aí, bom, você utiliza o comando pwd para saber em que diretório eu estou. Então, não tenho muito o que dizer. O comando pwd é para saber qual diretório corrente você está trabalhando. Beleza? Vamos para o próximo, então. Um outro comandinho muito eficiente, muito básico, é o comando ru. Para que serve o comando ru? Como o nome da tradução literal é quem. Com o comando ru, galera, eu consigo saber quem está logado na máquina. Então eu tenho aqui, ó, 2 logins do usuário Cláudio Vaz, tá? Logado na máquina. Esse cara ele é muito intruso, ele está entrando em todas as terminais aqui, tá bom? Então, para que serve isso? Às vezes você está fazendo um troubleshoot na máquina, houve algum comportamento anômalo, alguém reiniciou alguma coisa deixou de funcionar, ou alguém até rebootou a máquina, reiniciou o teu sistema. Então deixa eu ver quem é que está fazendo a arte aqui. O comando ru serve para isso, ou simplesmente o w, é a mesma coisa, tá? Tanto o ru quanto o w, ele vai te dizer quais são os usuários que estão logados naquele momento, ok? Então fica aí, anota aí a dica, comando ru bastante eficiente quando você está fazendo troubleshooting, ok? Vamos para o próximo. Bom, anteriormente eu falei sobre o comando ru para saber quem está logado na máquina, e agora você pode utilizar em paralelo com o comando ru, o comando last, ou seja, last user, quais foram os últimos usuários que logaram na máquina. O comando ru, ele te diz qual é o usuário quais são os usuários ou qual usuário está logado naquele momento. E o comando last você pode usar na sequência, se for o caso, para saber o que o usuário está fazendo, a partir de qual endereço IP ele está logando, em qual data, o que ele fez. Então vamos lá, eu dei um last aqui no meu Debian, ele me disse o seguinte, que esse usuário DevOps, no caso sou eu, conectou na máquina através desse IP, tá? 192.168, esse aqui é o meu endereço na rede, aqui no Wi-Fi aqui de casa, o horário em que eu loguei, os lugares que eu loguei e que eu ainda estou logado, ó. Tá vendo? Então, aqui essa máquina sofreu um reboot no dia 9 de outubro às 21h09, foi quando a máquina travou, minha máquina travou para você rebootar, e por aí vai, tá? Então o comando last é um comando extremamente importante. Agora é o seguinte, se você tem um last aqui, é pena que eu tenho pouca coisa aqui, mas normalmente quando você tem muitos usuários logados, ou a máquina já está ligada há muito tempo, e você tem uma rotatividade grande de usuários logando na máquina, você pode utilizar o comando last com o parâmetro menos alguma coisa. Ele vai te pegar os últimos 10 usuários, por exemplo, que logaram nessa máquina. Porque se eu der um last, simplesmente ele vai listar a tela, vai passar, você não vai conseguir ver direito. Então, deixa eu dar uma olhada nos últimos 3 usuários que logaram na máquina lá, ó, tá vendo? Ele pega, deixa eu limpar a tela aqui, ó. Last -3, ele pega os últimos 3 usuários que logaram na máquina, tá? Então você pode usar o comando last com esse parâmetro informando para o sistema quantos usuários você quer listar. Eu quero listar os últimos 50 usuários. Não tem isso aqui logado, ainda não tive. Então, o comando last é muito eficiente para isso também, tá? Você tem aqui o histórico do que o cara, o que ele fez, se ele ainda está logado, se ele logou, quem logou, né? E aí depois, com esse daqui, a gente vai partir para o history da máquina, que aí sim, você está vendo um comportamento anômalo, você viu que tem gente logada, você viu através do last quem foi que logou. O próximo estágio é olhar o history da máquina, eu já vou dizer exatamente do que se trata, para aí a gente poder saber quais foram os comandos e o que a pessoa, o usuário, os usuários estavam fazendo na máquina. Beleza? Vamos lá então. Galera, vamos lá então. Então, anteriormente nós falamos do comando ru, depois nós falamos do comando last, utilizando o parâmetrozinho lá para você saber o número X de usuários que logaram na máquina, e agora a gente vai utilizar, a gente vai ver um pouquinho do comando history. O history, o nome já sugere, ele guarda o histórico de todos os últimos comandos que foram utilizados na máquina. Normalmente essa lista é muito grande. Como eu acabei de subir minha VM, tá? Ele está curtinho, eu usei pouco essa máquina virtual, aliás, usei para fazer o vídeo falando sobre o Debian. Então o history ele é muito eficiente, bastante eficiente. Você consegue guardar, inclusive ele pode te ajudar
Se for uma máquina de muitos usuários, onde você tenha, por exemplo, uma operação que está sempre fazendo ações ali, executando, você pode utilizar ele como base de consulta para comandos bem-sucedidos. Aqui, ó, alguém conhecido como eu, já deu um apt-get install em Nginx aqui, tá vendo? Em algumas distribuições ele até guarda aqui o histórico, tá? O histórico de data e hora, mas normalmente ele simplesmente lista aqui para você. Então o comando history você consegue ver quais foram os últimos comandos dados na máquina. O que você pode fazer? Quando você tem um history muito extenso e você está procurando um determinado comando que você não sabe utilizar ou você não tem ideia, você pode usar ele com o pipe. Você pode fazer uma busca dentro dele. Você pode usar o comando grep, que é um buscador. Você vai fazer um select, você vai selecionar uma string que você deseja. Então você pode usar o history, pipe, grep e, por exemplo, eu vou colocar aqui o apt. Será que alguém deu um apt em algum lugar? Será? Vamos ver se ele acha dentro do history. Olha lá, ele achou o comando aqui, ó. Ele listou pra gente. Alguém deu um apt-get install e instalou o Nginx nessa máquina, tá? Então, além do history, você pode usar também, o que eu já tinha falado lá atrás no comando ls, você pode usar um pipe more, que ele vai te listar por página, tá? Sempre utilizando o comando pipe para você fazer a concatenação com outro comando. Então, quando essa lista aqui é muito extensa, você pode usar um pipe more ou um pipe less. No caso, eu uso o pipe more. Você vai batendo enter e você vai navegando linha por linha, tá? Você vai vendo com calma. Ou então, se você já tem mais ou menos uma noção do que você está procurando, você faz um grep, você faz um filtro, você faz um select dentro do teu comando history e você busca a string que você deseja. Por exemplo, alguém utilizou o last? Ó, ele coloca lá para você o last, ele grepa pelo que você colocou, beleza? Então esse é o comando history e os outros comandos que você pode concatenar para você fazer uma busca mais eficiente dentro do teu history. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo. Bom, agora a gente vai falar sobre o comando demesg, sempre voltado, o vídeo todo que eu estou fazendo, como eu tinha comentado na introdução, ele é voltado para um possível caso de troubleshooting, ou seja, de você tá enfrentando um problema e você precisa examinar o teu terminal Linux para saber o que está acontecendo. Você precisa entrar no servidor para entender, para tentar mapear o problema que você está tendo. Então, o comando demesg, na grande maioria das distribuições, ele te ajuda muito. Por quê? Porque se eu digitar aqui ó, o comando demesg, ele vai me cuspir na tela tudo o que está acontecendo. Mas espera aí, de onde que vem essas informações? O demesg, ele pega tudo que o kernel, o centro nervoso do Linux, ele pega e cospe tudo no log do que está se passando com ele. Sejam operações bem-sucedidas ou sejam erros, sejam exceções, exceptions que estejam acontecendo. Então, o demesg ele exibe para você tudo que está passando por dentro do kernel do sistema operacional, ok? Porém, a gente tem um pequeno inconveniente aqui, ó. Você percebe que não tem data? Isso pode estar aqui há 500 anos, desde o descobrimento do Brasil. Então, você vê, ok, você vê esse clamping QRV from 1 para 2, tá, mas e aí? Isso pode estar aqui há um mês, então não me ajuda muito. Porém, vou limpar a tela. Eu dei um demesg simples, né? Um demesg simples. Porém, em algumas distribuições, como é o caso aqui do Debian, eu posso utilizar o demesg com esse parâmetro aqui, ó, T maiúsculo de time. Olha lá, aí sim a coisa fica legal. Por quê? Porque ele coloca para mim a data e hora, ok? Então é importante pra caramba, assim, se você tem uma distribuição que aceita o parâmetro T maiúsculo, menos T maiúsculo de time, tudo fica claro, porque você começa a ver. Porque muitas vezes, servidores de rede, né, servidores, máquinas virtuais, VMs, elas ficam muito tempo no ar. Servidor físico, então, nossa, fica... Eu já peguei máquina com mais de 1000 dias de uptime, sem desligar. Então, tem coisas que o kernel cospe aqui de 1 ano atrás, de 2 anos. Então, tá aqui, não é necessariamente um erro, aliás, não é nada, tá simplesmente aqui, é simplesmente um evento de sistema, ou às vezes é um erro. Então, quando você tem a data e a hora aqui, você tem um aliado forte para saber, olha, realmente o kernel está cuspindo isso aqui, então vou correr atrás desse erro e vou ver o que está acontecendo, ok? Então, o comando demesg é super importante e melhor ainda quando ele aceita o parâmetro T maiúsculo, que aí você tem a referência da data. Beleza? Vamos para o próximo.
Bom, agora a gente vai falar sobre o comando passwd, que é um dos comandos bem simples do Linux também, como o nome já é bem sugestivo. Password é o comando utilizado para você trocar a senha ou do seu usuário, né, do seu usuário corrente, ou de um outro usuário, caso você tenha permissão de root, caso o seu usuário esteja num arquivo chamado sudoers, ou seja, que você tenha permissão no grupo de super usuários do Linux. No meu caso aqui eu já estou logado como root, então eu sei que existe nessa máquina um usuário chamado DevOps, que foi o usuário que eu criei com permissão de admin para poder logar e depois logar por SSH e depois fazer a troca para o usuário root, virar super usuário. Então, como eu já estou como root, eu vou trocar a senha do usuário DevOps. Comando passwd, simples, passwd DevOps, que é o usuário que eu já sei. Ele me pede para colocar uma nova senha. Eu vou colocar uma nova senha. Ele pede para que eu redigite a nova senha. Prontinho, a senha foi trocada. Se eu quisesse trocar a senha do usuário root, como é que eu faria, hein? Eu viria simplesmente aqui, passwd, eu não vou trocar, tá? Ou seja, se o meu usuário, mesmo que meu usuário não fosse root, fosse abobrinha quando nasce, um usuário simples de sistema, ele pode trocar a própria senha. Então ele vai executar passwd e não precisa colocar mais nada, o sistema já entende que ele está querendo trocar a senha do usuário corrente. Agora, se você é um administrador e você está como root, você consegue trocar a senha de um outro usuário. E aí você coloca passwd e o nome do usuário. Beleza? Próximo comando, vamos lá. Bom, agora nós vamos falar sobre o comando cat, ou concatenate, ou concatenador. O comando cat é um comando muito simples e extremamente aplicável ao que a gente faz no dia a dia, tá? Ele, na verdade, ele lista o conteúdo de um arquivo, ele faz a leitura de um conteúdo de um arquivo, de um determinado arquivo, e ele joga essa saída na tela para você. Ele é diferente do VI, que você entra e você pode entrar em modo edição ou não. O comando concatenador, ou cat, ou alguns chamam de cat, é a mesma coisa, ele faz a leitura do conteúdo do arquivo e imprime na tela para você a saída. Agora, com essa saída, né, com esse texto que você faz, você pode fazer uma busca lá dentro, usando também um outro subcomando chamado grep, que é muito utilizado com o cat, por exemplo, né? Então, eu vou fazer um exemplo rapidinho aqui, ó. Eu gerei esse arquivo exemplo.txt e joguei lá um texto lá do Ministério da Educação e Cultura, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o comando, executar o comando cat exemplo.txt e vou concatenar ele com o comando pipe grep, né? Usando sempre o pipe para você fazer a concatenação. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar o cat abrindo o arquivo exemplo.txt e vai fazer um grep nele, vai fazer uma busca por tecnologias, começando, eu já anotei aqui, tá, pessoal, algumas palavras-chave aqui. Tecnologias, começando com T maiúsculo. Ele vai buscar isso dentro desse arquivo. Vamos lá, ó. Trouxe coisa pra caramba, tá vendo aqui, ó? Trouxe muita coisa. Então, ele faz essa busca. Eu vou pegar vou repetir o comando e vou procurar a palavra edital. Vamos ver quantas vezes ele aparece. Ele só aparece... Peraí, deixa eu limpar a tela que fica melhor. Tem bastante coisa também. Participar. Vamos lá. Ó, participar só tem essas linhas aqui, tá? Existe um outro subcomando que eu não sei se vale a pena entrar para a gente não perder o foco, tá? Mas eu vou deixar assim, que é o comando WC. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá. O WC é o word count. A gente pode concatenar mais um comando aqui, colocar o pipe WC, que é o word count, menos L, ele vai contar o número de linhas. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está lendo o arquivo exemplo.txt, fazendo uma busca dentro dele pela palavra participar, e aí, melhorando, ele vai dizer para a gente em quantas linhas essa string se repete, ok? WC word count menos L, número de linhas. Ele vai contar para a gente, ó, ele se repete em 30 linhas. Ele se repete 30 vezes. Para ele não ter que cuspir tudo isso aqui na tela e você ficar olhando, você pode utilizar o comando word count, que é o WC, com o parâmetro menos L, que é o número de linhas. Viu? Então a gente fez aqui uma busca no arquivo e fizemos duas concatenações. Mas uma coisa bem interessante, na hora de você usar o cat também, que se usa bastante,
quando você está depurando, debugando algum problema, é o seguinte: vou fazer um cat nesse arquivo e vou fazer o seguinte: a saída dele, ele vai ler o arquivo e vai cuspir na tela. Ao invés de ele cuspir na tela, ele vai jogar isso para dentro de um outro arquivo. Ele vai gerar um novo arquivo. Eu vou colocar aqui novo underline arquivo.txt. O que ele está fazendo? Todo o conteúdo desse cara aqui, ele vai jogar dentro de um novo arquivo. Ele vai gerar uma saída. Vamos ver se funciona? Ó, ele não joga na tela, porque você direcionou a saída. Quando você coloca esse maior aqui, você direciona toda a saída para dentro desse arquivo. Então agora vamos dar um cat nesse novo arquivo. Olha lá, jogou o conteúdo todo para lá. Ok? Porém, tem uma outra particularidade quando você utiliza perdão, esse sinal de maior. Toda vez que você utiliza o sinal de maior apenas uma vez, o que ele faz? Toda vez que, suponhamos que você vai gerar um script, onde você está utilizando o comando cat para ler um determinado arquivo, porque ele é alimentado por uma outra base que cospe sempre aquela saída dentro desse arquivo exemplo.txt. Ok. E o teu script roda de hora em hora para poder fazer a leitura desse arquivo e jogar dentro e gerar uma saída com o comando maior apontando para o nome de um novo arquivo. Porém, se você utilizar apenas o sinal de maior, ele é muito bom para quando você vai fazer apenas um teste. Vai fazer isso uma vez. Se você tem algo rodando simultaneamente, você tem que colocar o maior. Para quê? Para que ele faça sempre um incremento no seu arquivo e ele não subscreva. Se você utilizar apenas o comando maior, ele, toda vez que ele for fazer a leitura do arquivo com o cat, ele vai apagar o conteúdo desse novo arquivo e vai subscrever. Então você não vai ter uma atualização do arquivo. Você vai ter um arquivo novo sempre sendo criado. Então você colocando o maior, toda vez que você rodar, ele vai fazer um incremento do arquivo. Ele vai incrementando, esse arquivo vai crescendo, ele vai adicionando ao arquivo a saída do comando, ok? Então se a gente der agora um cat aqui no novo.txt, ele está com todo o conteúdo lá dentro. Ó. O arquivo já está bem maior. A quantidade de vezes em que eu repeti ali, ele já está bem maior. Tá? Então esse é o comando cat, é um comando bem simples e muito utilizado no dia a dia de quem trabalha com Linux. Tá? O comando cat, eu acredito que seja só isso que eu tinha para passar para vocês, para ele. Você lê o conteúdo do arquivo, ele te joga na tela, você pode procurar por uma string dentro do arquivo utilizando a concatenação com o comando grep, o pipe grep, e a string que você deseja. Tendo essa saída, você pode simplesmente ter a saída na tela, ou você pode direcionar o conteúdo dessa saída para um arquivo. Sempre, dependendo se você quiser manter esse arquivo sempre atualizado, você coloca o maior e o nome do arquivo que você deseja criar. Você vai criar o arquivo. E você pode também pegar conteúdo, a saída da string que você buscou dentro do arquivo, exemplo.txt, e fazer a contagem do número de vezes em que ele se repete, número de linhas em que ele se repete, utilizando o comando wc, que é o word count, com o parâmetro "-l", ok? Eu acredito que tenha meio que esgotado o básico sobre o comando cat, beleza? Vamos para o próximo então. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o comando rmdir. O rmdir ele é um comando utilizado para você remover diretórios, tá? Porém, ele só remove diretórios vazios. Se você tiver conteúdo dentro desse diretório, ele não vai remover. Você vai precisar usar um outro comando para poder remover. Vamos lá? Eu criei esse diretório aqui, teste, e criei alguns arquivos lá só para a gente poder fazer um testezinho rápido aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa fonte mais um pouco. Tá, acho que assim fica melhor. Bom, vamos lá. rmdir teste. O diretório não está vazio, ok? Vamos lá. Ele vai me dar a mensagem lá, ó. Directory is not empty. Não está vazio. Como é que eu faço para remover? Vamos ver se ele não está vazio. cd teste. Olha lá, tem os arquivos lá, ó, que eu criei lá, tá bom? Vou voltar um nível. Como é que eu faço se eu quiser remover? Atenção agora, hein? O diretório teste. Eu não vou utilizar o rmdir, eu vou utilizar o comando rm, que é de remove, que eu utilizo para remover arquivos também. Porém, para diretórios eu vou ter que utilizar o parâmetro "-rf, que ele faz
a remoção não recursiva, ou seja, e ele não vai perguntar. Então, por favor, quando você for usar um RM-RF, seja onde você estiver, se você der um RM, por exemplo, onde eu estou, nesse diretório aqui, ó, como eu já falei anteriormente, no PWD, se eu der um RM onde eu estou, ele vai apagar tudo dentro dessa pasta CloudVise aqui, ó. Ela vai apagar tudo que tiver aqui. Só que no caso a gente quer apagar esse diretório teste. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um RM -rf e o diretório que eu desejo apagar. Então antes de você executar esse comando, eu aconselho até que você, se você estiver com permissão de root, que você não faça, se você não tem experiência para fazer, chame uma pessoa ou então verifique, faça um recheck de novo, principalmente se for um diretório, tá? Porque você pode fazer um estrago e você não vai ter como recuperar isso, ok? RM-rf teste, ele removeu o diretório, ok? Vamos procurar aqui, ó, não tem mais o diretório teste, tá bom? Então muito cuidado quando você for utilizar o comando RM-rf, ok? Vamos para o próximo. Bom, agora nós vamos falar de um comando bem simples, bem sugestivo, chamado cp, que é o comando utilizado para cópia, tá? Então a gente vai fazer um teste básico, só deixando claro, galera, uma coisa, que não dá para a gente falar de todos os parâmetros, de tudo que o comando, de todas as benefícios que o comando te dá. Então, se você quiser, como eu já expliquei no início do vídeo, você pode utilizar o man com o comando logo em seguida, que é o manual, né? Onde lá você tem todos os parâmetros, menos isso, menos aquilo, você vai lendo. Se tiver dificuldade no inglês, joga lá no tradutor do Google sem problema nenhum. Volta e meia a gente faz isso também, é normal. Existem algumas palavras-chave que a gente às vezes não tem no vocabulário pessoal. Então é natural que você em algum momento vá precisar usar o tradutor do Google, não tem problema nenhum. Tá? Então vamos ao que interessa aqui. Eu vou utilizar o comando cp, deixa eu dar um ls aqui, para ver qual exemplo a gente vai pegar. Bom, eu criei esse diretório aqui chamado aula. Onde é que ele foi parar? Pelo menos eu acho que eu criei, eu acho que eu não criei não, mas vamos criar de novo, vai. Vamos lá, aqui ó, aula. Criei agora há pouco, tá? Criei um diretório chamado aula, então a gente vai fazer a cópia de alguns arquivos lá para dentro, ok? Vamos lá, vamos pegar esse exemplo.txt, cp exemplo.txt para o /aula, para o diretório aula. Não preciso colocar a barra antes, porque está dentro do meu, é um subdiretório, o diretório aula é um subdiretório dentro desse diretório final CloudVise, ok? Então eu não preciso colocar a barra. A barra eu só vou utilizar quando eu quiser fazer uma cópia para um diretório, para uma pasta fora dessa estrutura CloudVise. Exemplo, vou voltar aqui, ó. Vou até sair um pouco do que eu estava dizendo, tá? Se eu quiser fazer uma cópia para esse diretório aqui, shared, estando aqui dentro do CloudVise, aí sim eu vou ter que colocar um cp /shared /shared. Não, peraí. Desculpa, eu esqueci, tem que colocar o arquivo. Perdão, cp. Aí eu colocaria o nome do arquivo e endereçaria aqui o barra, ok? Mas vamos voltar lá para onde eu estava. Estávamos aqui, né? Então vamos fazer a cópia desse teste.py, que é um scriptzinho em Python, para dentro desse diretório aula, rapidinho, tá? cp teste.py para o aula. Prontinho, foi para lá. Vamos ver se ele veio para cá. cd aula. Tá lá, ó, teste.py. Vamos voltar um nível e vamos ter que fazer mais um teste aqui. Vamos fazer o seguinte, agora a gente vai tirar uma cópia desse. Suponhamos que eu precise fazer suponhamos que eu vou fazer uma janela, vou fazer uma manutenção, vou fazer uma alteração nesse arquivo aqui, ó, httpd.conf, que aliás é o arquivo de configuração do Apache. Então, antes de eu mexer num arquivo que eu considero importante, o ideal é que eu tire uma cópia dele. Eu faço uma cópia de segurança, porque se der qualquer problema, o arquivo truncar, ou eu me perder lá dentro e fizer uma besteira lá e causar um problema no arquivo, eu consigo recuperar apenas renomeando ele. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma cópia desse arquivo
httpd.conf. Como é que eu faço isso? Eu vou dar um cp httpd.conf espaço e aqui eu vou colocar, vou fazer de novo, gente, peraí, vou fazer devagar, vamos lá. Eu vou colocar cp httpd.conf, que é o arquivo que eu quero copiar, espaço, e vou repetir o nome do arquivo, httpd-tab.conf, e aqui eu vou alterar o nome do arquivo, vou colocar bkp, né, de backup. Vamos ver se ele tira essa cópia. Ó, tá aqui, ó, httpd.conf backup e a hora de criação dele, no caso 00:23, horário de agora, tá? Então, além de fazer a cópia de arquivo, você pode também utilizar ele para você fazer uma cópia do arquivo, ok? Para você... E aí é o seguinte, suponhamos que você tenha tido um problema nesse cara aqui, né? Como é que você faz para renomear esse arquivo para esse aqui? Vamos fazer um teste. Vamos fazer o seguinte, vamos só trocar o nome desse arquivo aqui, vamos colocar backup 1. Eu vou utilizar o comando mv, tá? Então mv httpd underline backup para httpd underline backup 1. Vou colocar um aqui no final, tá? Então vamos lá. Pronto, ele já trocou o nome do arquivo, ó. Olha lá, viu? O que era backup ele trocou para backup 1. Aí você vai utilizar o mv quando você precisar, numa emergência, ou enfim, precisar restaurar o arquivo, você troca o nome do arquivo original, por exemplo, para old, e esse que você tinha colocado como bkp, você coloca para o HTTPD normal, restaurando aí a configuração do seu arquivo. Beleza? Vamos para o próximo. Bom, agora a gente vai falar rapidamente sobre o comando who am I. Who am I? Quem sou eu, literalmente traduzido. Ele apenas imprime o ID do usuário. Para que você... Mas se eu estou utilizando o meu usuário, para que eu preciso disso? Ele é muito útil, por exemplo, quando você está trabalhando com script. Você está scriptando alguma coisa e aí você precisa saber qual é o usuário. Normalmente a função mais utilizada é essa. Ou então, se você não sabe nem por alguma razão, você já foi para lá, já foi para cá e se perdeu, não sabe o usuário que você está utilizando. Muito embora ele apareça antes aqui do arroba. Então o whoami ele imprime o ID do usuário, ok? No caso aqui, CloudVise, ele imprimiu o meu usuário. É bem curtinho. Se você olhar o man dele aqui, ó, realmente não tem muita coisa. Eu já tinha olhado para ver se eu tinha deixado passar algo, tá? Então, bora pro próximo. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o comando mv. Como o próprio nome já diz, ele é o comando move. Você consegue mover diretórios, você consegue mover arquivos e você consegue também renomear arquivo, como eu já falei anteriormente. Vamos lá novamente nós. Bom, dessa vez, galera, eu estou utilizando aqui o MacBook, tá? Eu falei no início que hora eu iria utilizar o terminal do MacBook. Em outro momento eu utilizaria o terminal Linux. Quando houvesse alguma divergência entre comandos, eu optaria pelo terminal Linux. Então, nesse momento, eu estou utilizando o terminal do Mac, beleza? Vamos lá, então. Vamos fazer um teste com o comando mv. Primeiramente, a gente vai mover, vamos pegar um arquivo qualquer aqui e vamos mover ele para dentro, de um outro diretório. Vamos começar com esse novo arquivo txt, que foi um arquivo que nós geramos no exercício anterior. Então vamos lá, mv, nome do arquivo, novo, sempre utilizando o tab, a tecla tab, para completar, ninguém vai sair digitando o nome de arquivo. Então vamos lá, mv, movimentar o novo arquivo .txt, para o barra tmp, que é o diretório temp, no caso do Linux, tá? Ou do Mac. Vamos lá? Ok, vamos ver se ele ainda está aqui. Não, ele não está mais aqui. Vamos mover agora um diretório. Eu criei o diretório aula 2, ok? Então vamos lá, mv aula 2 para o barra tmp. Será que foi? Vamos ver se ele ainda está aqui. Ó, ele moveu mesmo, ele tirou daqui e jogou para lá, ele não copiou, não, tá? Então vamos lá para dentro do diretório tmp e vamos ver se esses dois caras estão lá. cd barra tmp, ok, estou dentro do tmp, ls-lh. Tá aqui, ó, cadê? Tá aqui, aula 2, tá grande, ficou grande a lista. Aula 2, e o outro arquivo foi esse aqui, novo arquivo.txt. Aqui o horário de criação, aula 2, horário de criação também, beleza? Então, é basicamente isso. Agora eu tinha falado que você poderia também renomear arquivos com mv.
durante, de repente, eu tinha falado no exercício anterior, de repente você está fazendo um procedimento que você precisa tirar uma cópia de um arquivo importante. Então como é que a gente faz? A gente faz assim, ó, mv, exemplo, vamos pegar esse cara aqui, ó, exemplo.txt. Eu vou trocar o nome dele, tá? Eu vou colocar como exemplo txt underline bkp, ok? Ó, vamos ver se eu troquei o nome dele, olha lá, exemplo bkp, beleza? Agora vamos voltar para exemplo de novo, então mv, exemplo bkp para exemplo normal, .txt. Tá aqui, ó, exemplo, cadê? Aqui. Beleza, pessoal? Então, o comando mv, você faz o move, né, a movimentação de um diretório, arquivo, ou você pode renomear também um arquivo. Beleza? Vamos para a próxima. Bom, pessoal, como vocês podem ver, agora eu estou utilizando minha máquina virtual baseada em Debian, porque os dois próximos comandos que a gente vai ver, o df e o du, são melhores para a gente utilizar o Linux do que utilizar o macOS em si. Beleza? df, comando disk free, onde você consegue ver toda a capacidade de utilização do teu NFS, ou seja, dos teus volumes alocados na sua máquina, das suas partições, tá? Então vamos lá, vamos só dar inicialmente um df aqui. Nós já temos essas partições, ó, /dev, /shm, /boot. Então nós temos esse particionamento, nós temos o /dev, temos o /u, e aqui o /run, /dev-shm, run, boot, enfim, temos todas essas partições no nosso sistema. Então, o que acontece? A gente tem aqui o utilizado, o disponível e o utilizado em porcentagem. A leitura em porcentagem está ok, né, do utilizado. Porém, a leitura do disponível não está legal, porque ela está em byte. Então, como é que a gente faz? É o mesmo esquema lá do ls. Ok? A gente vai dar o parâmetro AH, que ele vai listar tudo, até inclusive os volumes ocultos, e ele vai me colocar em formato humano, então fica mais fácil. Ó. Ele colocou aqui em mega, colocou em giga. Então, por exemplo, o barra, que foi o diretório lá raiz que eu criei quando eu subi a VM, eu estipulei para ele 64 GB. Então ele tem aqui, é o tipo de 62 GB, está alocado no VDA2, ele tem 62 GB, tem o 3.9, lembrando que eu estou na minha máquina virtual, tá? 3.9 GB utilizado e tem 55 livre. Então o comando lá embaixo, df-ah, ele já te dá tudo mastigadinho aqui, te dá a porcentagem, te dá a utilização do volume do diretório, da partição, desculpa. Gente, é a hora que já tá cansando aqui. Ele já dá a utilização da partição, dá o total, dá o utilizado e dá a utilização também em percent, ou seja, em porcentagem. Tá? Então, basicamente o comando df tem essa utilidade, aliás, bastante útil para quem está, para administradores de sistema aí, para saber quanto é que está a ocupação do volume da partição, inclusive para efeito de monitoramento, né? Se você não tem sempre que acompanhar isso aqui, ó, o disponível, porque o utilizado, na verdade, e o disponível aqui, para você ter noção mais ou menos quando esse cara estiver em 98, 99, você não vai estourar o teu diretório e apresentar um problema na sua aplicação. Beleza? Agora a gente vai para o comando du. Vamos lá então. Bom, agora a gente vai falar sobre o comando du. O comando du, ele é um comando meio que inversamente proporcional lá ao comando df, né, que era o disk free. Agora a gente vai utilizar o comando du, que é o disk utilization, ou seja, a utilização do disco. Se eu der aqui pura e simplesmente o comando du, ó, ele vai listar tudo de tudo. O que ele faz? Ele lista todo o conteúdo do seu disco, todas as pastas, subpastas, diretórios e arquivos, e te exibe o tamanho de cada um deles, tá? Você percebe que a lista fica gigantesca aqui, fica muito grande. Então, para que serve isso? Às vezes você tem lá a sua partição consumindo lá já 80%, 90% e você quer saber quem é o diretório ofensor, quem é que está consumindo mais espaço. Caramba, quem é que está consumindo mais espaço no meu servidor? Às vezes você tem um log que está cheio e você não consegue chegar nele, ou você tem um diretório que está incrementando, que alguém deixou algum script rodando e está cuspindo o arquivo lá para dentro e está lotando o teu volume, o teu diretório, a tua partição. Então,
Similar aos demais, no comando DU, você pode utilizar o comando DU menos AH. Ele vai te listar aqui, ó, passou rápido. Então vamos fazer o seguinte, para a gente poder ter uma leitura com mais clareza, nós vamos utilizar o comando DU menos AH, que ele vai listar, inclusive, os arquivos e diretórios ocultos, em modo humano, né, que ele vai mostrar o que for em mega, em bytes, em tera, em peta, enfim. Só que a gente vai utilizar a concatenação com o pipemore, tá, para ele poder listar por página. Poder listar isso por página. Então, olha lá que legal. Tá vendo? Então, aqui dentro desse diretório oculto, ele já está me colocando o tamanho dos arquivos. Ó. Então, eu consigo ver quem são os ofensores, tá bom? Olha lá. Ó, eu consigo ver que esse cara aqui, dentro desse diretório oculto aqui dentro, ele está me ocupando esse valor aqui. E por aí vai, gente. Então, você utilizar o comando DU menos AH, você vai saber aí a ocupação do seu diretório, do seu arquivo, dentro, e até os diretórios e arquivos ocultos. Então, para você fazer uma limpeza em disco, para saber o que você pode apagar, o que você não pode, quem é que está estourando aí a sua partição. O comando DU é muito útil para isso. Beleza? Vamos para o próximo então. Vamos lá, aqui ó, 15 megas, tá vendo? E ainda é diretório oculto, tá? A gente está vendo esse ponto barra ali, ó. Tem coisa pra caramba aí. Beleza? Vamos lá então. Pessoal, agora a gente vai falar, estamos chegando ao quase o finalzinho da nossa missão aqui. E agora a gente vai falar sobre o comando touch. Para que serve o comando touch? Bom, o comando touch ele serve para criar arquivos vazios. Caramba, você deve estar perguntando, mas para que eu vou querer criar um arquivo vazio? Pois é, coisa do Linux. Isso aí normalmente tem muita utilização. Quando você está trabalhando com script, você pode querer criar um arquivo vazio lá e depois você ir passar a incrementar. No dia a dia, por incrível que pareça, a gente utiliza muito o touch, quer dizer muito, eventualmente no touch, quando utiliza eventualmente o comando touch, quando às vezes você está com algum problema numa máquina, onde o diretório, ou a parte diretório não, onde a partição ela entra no estado de read only, alguma coisa acontece com a máquina, e ela não deixa você gravar mais nada naquela área do disco. E aí um dos testes que você faz é tentar gravar alguma coisa. É você tentar criar um arquivo vazio. Então você faz um touch arquivo, por exemplo, né, .txt. Eu vou criar um arquivo com o nome touch, com o nome arquivo.txt. Então, beleza, já criou. Então é um dos testes que a gente costuma fazer com o arquivo touch com mais frequência, quando a gente tem algum problema. Aqui, ó, arquivo.txt. É só isso? Não, não é só criar um arquivo vazio. Você pode modificar a data do arquivo, né? Por alguma razão você pode precisar modificar a data. Então, vou fazer um exemplo rápido aqui. Eu tenho esse arquivo aqui, ó, cmvaz rsa. Ele foi criado no dia 20 de janeiro. Isso aqui é a minha chave privada. Ela foi criada no dia 20 de janeiro de 2022. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar a data de criação desse arquivo para agora, 11 de setembro, 11 de outubro de 2022. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um touch "-m", ele vai pegar a hora atual e vai recriar e vai alterar a data de criação desse arquivo. Preste atenção aqui, ó, 20 de janeiro de 2022. Vamos lá. Touch "-m". Vamos ver. Aqui, ó. Tá vendo? Alterou para 11 de outubro, meia-noite e 52. É interessante também. Agora ele pode fazer mais ainda. Você pode definir a data que você quer, não somente colocar para a data atual. Como eu não sou bobo, não sou nada, eu já coloquei, já peguei uma colinha aqui, ó, do Linux Livre, já coloquei para a gente poder estudar, e todo mundo precisa estudar. Vamos lá, touch. Eu vou colocar o nome do arquivo que a gente está trabalhando, é esse cara aqui, ó. Vamos substituir. Estou dando os créditos para quem tem que dar, né? Então vamos alterar a hora aqui, ó, 2022, mês 10. Eu vou deixar como tá, eu vou deixar março, oh meu Deus, 2022, 03, né? É isso? Deixa eu fazer de novo, peraí. Vamos de novo. Vamos pegar a colinha de novo. Vamos lá.
Vou colocar aqui 2022. Eu vou deixar exatamente como está aqui, tá? 8 de março de 2019. Isso aqui é algum ID que ele coloca lá. E aqui eu vou dar o nome do arquivo, que é esse CMVAS RSA. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se ele alterou a data do arquivo. Aqui, ó. Já foi. 8 de março de 2019. Então, o comando touch você pode criar arquivos vazios, você pode alterar o arquivo para a data corrente, a data atual, ou você pode setar a data que você quiser, a data de criação desse arquivo. Existem outras coisas, mas eu acho que essas três que eu separei para a gente ver são as mais óbvias, as mais usuais, digamos assim, tá bom? Então, chegando ao final, se eu não estiver enganado, falta somente um comando, beleza? Vamos lá então. Pessoal, agora a gente vai fazer um exercício rápido com o comando date. Eu disse que era o último comando, mas é o penúltimo. O último comando vai ser o nosso famigerado PS. Esse a gente tem bastante coisa para falar. Bom, vamos lá. A gente vai utilizar o comando date, como o nome já sugere. Ele vai te mostrar a data e hora do sistema, ok? Então, assim, o comando date é uma infinidade de... Ele tem uma infinidade de parâmetros, não daria para colocar tudo aqui, mas eu peguei alguns, já fiz alguns testes aqui de impressão, vou listar para vocês aqui no History e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Bom, o comando date-u, ele vai te colocar a hora no formato de UTC, ok? Então você pode formatar isso aqui quando você vai utilizar algum script para gravar a data do arquivo, para gravar a data atual de algum lugar. Você pode inclusive utilizar esse parâmetro "-u" e colocar lá o período que você quer colocar, beleza? A zona que você quer usar. Agora tem outras coisas a mais, ó. Você pode colocar o "-" date 2 years ago, ele vai te imprimir a data de hoje referente a 2 anos atrás, ou seja, dia 11 de outubro de 2020, caiu no domingo, tá vendo aqui? E por aí vai, ó. Tem mais coisa que eu já deixei aqui, 2 anos atrás, que mais? Data de ontem, dia 10, e também você pode imprimir a data de um arquivo, esse arquivo file.txt. Por acaso eu acabei de criar ele para poder testar, mas se fosse um arquivo antigo, você poderia dar um date e pegar a data de criação desse arquivo, tá? Então, além, obviamente, de acertar a hora do sistema, é óbvio, tá? Então tem essas aplicações, depois você dá uma olhadinha no man do comando date, que é um comando também muito importante para o administrador de sistema, vai te ajudar e muito, porque muitas vezes, quando você trabalha com camada de servidores, você tem um serviço chamado NTP, que é um serviço de relógio, de sincronizador com o horário atômico mundial. Então, o ideal é que você tenha um serviço de NTP rodando na sua rede que faça sincronismo com o relógio atômico mundial. E aí os teus servidores, todos eles apontam sempre para o seu servidor de NTP. E aí sim, fica todo mundo no mesmo horário e não vai ter erro. Beleza? Vamos agora para o último comando, PS. Vamos lá então. Galera, vamos lá então para o último comando, o comando PS, o Process Status, ou seja, status do processo. Ele é um comando que vai te dar uma visão geral do que está rodando na sua máquina, quais são os processos que estão rodando, quais são as aplicações que estão rodando. Com o comando PS você consegue ver o PID ID, né, que é a identificação do processo, você consegue ver qual é o usuário que está subindo esse processo e ao final ele vai te listar também qual é a aplicação que está rodando, qual é o path da aplicação, qual é o caminho onde está rodando o binário da aplicação e também onde está o arquivo de configuração. Então, você entra no servidor, você fala, caramba, o que está rodando aqui? Deixa eu dar um PS. Você vai fazer o seguinte, se você der um PS -aus, parâmetro -aus, ele vai te listar tudo de tudo que está rodando nessa máquina aqui, ó, tá vendo? Aqui ele me diz o usuário, aqui ele me passa, vamos lá para cima, ele me passa o usuário, tudo usuário root. Aqui o Process ID, que nós já vimos lá no início do vídeo com o comando top, ok? E aqui ele te passa o path, onde esse cara está rodando, ok? Então vamos lá. O comando PS -aus, ele vai te listar tudo de tudo. Agora eu vou dar um exemplo bem prático. Antes de eu iniciar aqui, eu subi o servidor web Nginx ou Nginx,
como queiram, tá? Então, como é que eu faço para saber se o seu serviço do Nginx está rodando? Como é que eu faço? Eu quero saber o status do processo. Então eu vou dar um PS. No caso, eu estou dizendo que eu estou utilizando um exemplo porque eu já sei que ele está rodando na máquina. Mas se eu não soubesse, eu iria utilizar o ps-alce para eu poder saber todos os processos que estavam rodando, e aí sim eu iria verificar o nome da aplicação e ia grepar pelo nome do processo. Então ps-ef pipe grep e agora o nome da minha aplicação, que eu já sei que está rodando aqui dentro, ó, em Nginx, tá vendo? Está rodando aqui, ó. Então eu tenho aqui o processo master, eu tenho aqui o PID do processo e aqui onde está rodando o binário, tá? Então essa é uma das muitas aplicações que o comando ps pode te dar. É um comando extremamente útil. No caso, para ver todo o Nginx rodando, aproveitando que a gente está aqui, a gente vai utilizar o comando service, tá? Que ele vai pegar o serviço e vai te dar o status do serviço. Ó, aqui, ó. Nginx serve rodando, tá como ativo running desde essa data aqui, 10/10, a data está completamente errada, eu já alterei naquele teste lá, beleza? Então assim, tá aqui, ó. Então os workers rodando sem problema nenhum. Vou cancelar, vou dar o comando ps novamente, grepando por Nginx. Tá aqui, ó. Tá o processo dele rodando, tem 2 processos rodando aqui, pelo usuário root, ok? Gente, chegamos aqui ao final do nosso vídeo. Eu sinceramente espero que tenham gostado. Coloquei tudo que eu podia colocar aqui. Gostaria muito que vocês deixassem o seu comentário, né, para a gente poder crescer junto. Se você acha que ficou faltando algum comando aqui, coloca no comentário, deixa aí seu comentário para saber o que você achou do vídeo. Usa ele como uma fonte de consulta. Se você sentiu falta de alguma coisa, coloca também, que eu posso voltar num novo vídeo, quem sabe a gente complementar o que a gente fez aqui. Beleza? Aproveita, se não for inscrito, já dá aquele voto de confiança, se inscreve no canal, e a gente está sempre produzindo conteúdo de relevância para vocês. Bacana? Valeu então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.